Não é novidade para ninguém que os veículos seminovos estão com os preços exorbitantes, mas quando vi um amigo falar que a bolha ia estourar, que não sei o quê, eu não fiquei muito acreditado, né? E aí eu resolvi estudar e vim trazer um vídeo aqui para vocês, né? Então, o bom, de primeira eu já vi essa notícia que saiu no Brasil, só tem 20 carros novos que custam menos do que 100 mil reais. Isso é inacreditável, né? Nesse vídeo eu vou explicar melhor para você o que aconteceu para os preços dos carros terem ficado tão caros e o que está acontecendo com a bolha. Então, para a gente entender o porquê dos preços dos carros ficaram tão caros, né? A gente precisa dar uns passinhos para trás, ali na época da pandemia, no começo de 2020. Mas antes disso, vou trazer um gesto de uma das montadoras mais conhecidas, que é a Tesla, que vem surfando no sentido contrário de algumas montadoras, né? Que vocês vão entender aí ao longo do vídeo. Para essa montadora aí, a Tesla, ela vem reduzindo o preço dos seus veículos em 6 vezes desde o começo desse ano de 2023, e ela vem fazendo isso para não perder números de vendas, que é o que eu falei que está fazendo uma simbologia contrária das outras montadoras. Então, uma vez que vamos entender no vídeo, né, que a demanda por veículos está baixa, essa jogada de Musk torna os carros da Tesla mais atrativos pelo desconto dado, né? E aí, vemos que realmente o Musk é um businessman de fato. E aí a gente vê na tela que a Tesla bate de recorde de entregas no primeiro tri, estimulando a demanda graças aos cortes dos preços. Então eles têm alguns pontos aqui do porquê aumento dos preços no começo da pandemia, razões para ter formado essa bolha, né? Desses preços dos carros exorbitantes, completamente descolados da realidade, né? E aí alguns riscos dessa bolha estourar. Então, começando com o aumento dos preços dos carros na pandemia, né? Então, a gente viu que durante a pandemia, essa indústria, né, automobilística, ela enfrentou uma série de desafios, né? Afetando tanto a produção quanto a demanda também de veículos, tá? Então, um dos principais pontos que foi a restrição, né, de produção. Então, as medidas de segurança e o fechamento temporário das fábricas, elas de fato impactaram muito a produção de veículos em todo o mundo, né? Então, a escassez também de peças e componentes, né, como os semicondutores, afetou a disponibilidade de veículos. Já vou falar um pouquinho melhor sobre isso. Outro ponto também é o aumento da demanda por transporte individual. Então, com receio, né, das pessoas usarem o transporte público, as que poderiam, né, financeiramente fazer uma mudança, devido à disseminação do Covid, essas pessoas elas passaram a buscar alternativas por transporte mais individual, né? E aí isso aumenta também a procura por carros. O estímulo governamental. Então, alguns países, os governos implementaram medidas para estimular a compra de veículos, né? Então, como a redução de impostos ou programa de incentivo, né? E isso, obviamente, contribui para o aumento da demanda. E a gente vê até nos Estados Unidos foi injetado um dinheiro na época que estourou ali o Covid-19, no começo de 2020, né? Março de 2020, né, a pandemia, né, para a economia não parar. E aí você lembra, né, se a gente não podia gastar com viagem, sair para jantar, almoçar, a maioria começou a gastar com bens, né, móveis, como carros. Se você acreditar que entre 2020 e 2022 a taxa de juros dos Estados Unidos era de 0%, que era possível financiar e também pagar juros zero em um carro, você acreditaria? Isso óbvio que tinha um histórico de crédito para conseguir, né, não era só chegar lá e, bom, é isso, né. Mas seguindo a linha de raciocínio aqui, os juros no Brasil também eram baixos, a gente chegou nos menores patamares da história do país, né, de 2 e pouquinho por cento, e voltaram a ser enormes hoje, chegando a 13,75% anualmente. E agora, eu quero falar um pouquinho mais das razões dessa possível bolha que se formou, né. Então muitas pessoas querendo comprar, a gente entrou numa baixa oferta, né, meio aquela fase em que as montadoras tiveram que parar a produção temporariamente nas suas fábricas. Ah, mas Matias, nem todas as fábricas pararam. Tem razão. Mesmo que algumas fábricas tenham continuado a fabricação de veículos, elas sofreram com uma coisa que eu também estou sofrendo aqui, a falta do seu like. Já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, ativa o seu sininho que vai ajudar muito a gente aqui a continuar produzindo conteúdos para vocês. Mesmo essas fábricas que não tenham parado a produção, elas sofreram com os principais problemas que eu falei 2 minutinhos atrás, que é a falta de chip ou de semicondutores, né? Então, para quem se pergunta, o chip é usado para diversas partes do carro. Valorização excessiva. Então, a alta demanda combinada com a escassez de oferta de veículos novos resultou em um aumento expressivo nos preços dos carros usados, que é o que a gente está vendo, esse descolamento de preço com a realidade, né? Então, muitos compradores estão
quem está querendo buscar carro seminovo estão pagando um valor muito acima real do mercado, né? E aí também entra um pouco da expectativa inflacionada, né? A rápida valorização dos carros usados criou uma expectativa de que os preços iam continuar subindo, né? Então, levando algumas pessoas a investir em veículos como uma forma de obter retornos financeiros. Inclusive, eu conheço um amigo que ganhou mais na pandemia comprando e vendendo carro do que na bolsa, né? Você pega exemplos reais e realmente aconteceu. Mais um ponto é a vulnerabilidade do mercado, né? Então, a demanda aquecida e os preços elevados, elas podem criar uma situação insustentável ao longo do prazo, que é o que a gente está vendo. Então, se a demanda diminuir ou houver uma maior oferta de veículos usados no mercado, os preços podem cair abruptamente. E agora, com o nono, né, consecutivo aumento, né, da taxa de juros feito pelo Fed, que é o Banco Central americano, a dificuldade tanto de comprar um veículo aumenta, porque o custo de financiar um veículo também sobe muito. Então, nessa equação, né, inteira aí, tem muito mais riscos, né, que levam a bolha, né, querer estourar, fazendo com que os preços caiam. E aí, mais um ponto, a desvalorização dos veículos, né? Então, obviamente, se ocorre uma queda brusca, né, na demanda ou no aumento da oferta de veículos usados, os preços podem cair significativamente, né? Isso resultaria, né, em uma desvalorização dos carros adquiridos recentemente. Então, o cenário meio que se desenhou, né, em uma alta de juros, né, uma alta taxa para financiar também que resulta em uma alta dificuldade para comprar um veículo, para comprar um carro, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então, a resposta é que a demanda cai. E aí também entra um pouco do endividamento excessivo, né? Algumas pessoas podem ter adquirido veículos usados com preço muito elevados, descolados da realidade, e assumindo dívidas que se tornarão difíceis de se pagar, né, se os valores dos carros caírem, né? Então, além disso, tem um pouco do impacto na economia. Então, uma bolha nos preços dos carros usados, elas afetam diretamente essa indústria, né? Essa indústria do automobilística que a gente está falando, como um todo, incluindo os fabricantes, concessionárias e também revendedores, né? Mas em suma aqui, a combinação de alta demanda, escassez de oferta e preços inflacionados dos carros usados durante esses anos de pandemia que a gente viu, criou-se uma situação que pode levar a estourar essa bolha que a gente está começando a ver aí, a queda dos preços dos veículos. Se você gostou, não deixe de dar seu like aqui, já ativa o sininho, segue a gente aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.